Então o GPS ele é um passo a passo. Então qual é o GPS que vai te levar a receber 10 vezes mais do que você recebe hoje? É justamente o GPS que atende à sua necessidade. Então, pô, quando você se torna um coach Hitbox, você ganha esse GPS e nesse GPS ele é adaptado para a sua realidade, para aquele momento que você está passando, para aquilo que você está precisando. Então, tipo, se você faz de 0 a R$1.000, você vai começar a aplicar uma coisa. Se você faz de R$1.000 a R$3.000, você aplica outra coisa. Se você faz de R$3.000 a R$5.000, é uma outra coisa. Se você faz de 5 a 10, outra coisa, de 10 a 20, outra coisa. Então, a ideia do GPS é levar você a fazer aquilo que você ainda não faz para você ter o resultado que você ainda não tem. Então, se você tá aí fazendo de 0 a R$1.000, é estudante de educação física, tá recebendo uma bolsa, você precisa se tornar coach Hitbox, porque quando você se tornar coach Hitbox, você vai pegar a rota branca, que é o passo a passo branco, para você chegar até o azul. Quando você atingir R$1.000, aí você passa para a próxima rota. A próxima rota é a rota azul. A rota azul vai mostrar tudo o que você precisa fazer para você sair de 1.000 e chegar até 3.000. Depois que você atinge os R$3.000, você vai para a rota laranja. A rota laranja vai te ensinar a sair de 3.000 para você chegar em 5.000. Chegou em 5.000, você ganha o primeiro troféu. Esse troféu ali, ó, troféu Rota Verde, que eu dou para os meus professores que fazem mais de R$5.000 por mês. Chegou em R$5.000, você passa para a próxima rota, que é a rota roxa. E aí na rota roxa você já está fazendo o quê? R$10.000 por mês. Então a rota verde ela tem um passo a passo de tudo que você precisa fazer para você atingir R$10.000 por mês. Atingiu 10.000 por mês, você vai para a rota roxa, que te ensina a sair de 10 e chegar a 20. Então é o que você precisa de um passo a passo. Então vou te dar um exemplo aqui de coisas que possuem na rota branca, para você que vai começar. O que tem lá na rota branca? Então já vou te mostrar aqui, ó. Vou pegar o meu papel, as minhas folhas, porque eu gosto de escrever, e isso deixa a nossa aula mais didática. Quando você visualiza, fica mais fácil de você entender. Então, qual é a primeira coisa que um professor que vai se tornar um coach Hitbox, um professor que quer se tornar uma autoridade, que quer chegar a fazer 10.000 por mês, igual hoje eu conversei com a Ari Rosa, coach de São Paulo, coach líder de São Paulo, do Rio de Janeiro, que atingiu a rota roxa. O que ela precisou fazer? Qual é a primeira coisa que ela precisa fazer para ela atingir esses números? Ela precisa se tornar Vou escrever aqui, porque eu gosto de escrever. Porque quando você visualiza, professor, você memoriza com mais facilidade. Fica muito mais fácil de você memorizar quando você está visualizando do que quando você está apenas ouvindo o que eu estou falando. Então, primeira coisa que um profissional, um professor que quer se tornar um coach de Hitbox, quer se tornar um expert, ou quer receber até 10 vezes mais, tem que fazer. Tem que se tornar um expert em treino. Beleza? Então o que o expert em treino faz? Ele treina bem, ele domina bem as execuções de movimento. Você vai aprender os treinos, você precisa executar bem o movimento. Você tem que se tornar um expert. Então o que um expert faz? Ele aprende para executar, ele aprende para ensinar. Aprender para executar e para ensinar. Então, ó, você tem que aprender. Você se tornar um expert é você aprender o treino para você executar e você aprender o treino para você ensinar. Então, você tem que executar muito bem. E você tem que saber o treino a ponto de você passar bem para o seu aluno. É a primeira rota. Você vai aprender isso logo na primeira rota quando você se tornar um coach de Hitbox, se você seguir a rota. O que mais tem aqui, ó? Executar as tarefas propostas pelo Coach Start. Então, se você assistiu o GPS da Educação Física, na aula 3, você aprendeu que quando você se torna um coach,
você tem um coach Start no seu estado para pegar na sua mão. Tem um coach de hitbox que vai pegar na sua mão e vai te ajudar a começar a dar suas primeiras aulas. Então, um dos pontos que tem aqui no GPS é executar as tarefas propostas pelo coach Start. Fez a avaliação, se tornou um coach de hitbox, o que você vai fazer? Você vai se tornar um expert em treino. Vai aprender os treinos para você executar bem os treinos, e você vai aprender os treinos para você ensinar bem, e você vai seguir todas as tarefas propostas pelo coach Start. O que mais? Você vai postar 2 conteúdos por semana. Então o coach Start vai te orientar qual conteúdo seguir. E aí é muito louco, cara, porque você vai clicando aqui, ó, vai abrindo 1 milhão de coisas que você precisa fazer. Então, ó, uma das coisas é postar 2 conteúdos por semana. Começou, você já tem que postar 2 conteúdos. Um conteúdo segunda, um conteúdo terça e quinta, um conteúdo segunda e quarta. No mínimo 2 por semana. O pessoal tá comentando não. Acho que é que não está dando pra ver, né? Não estava dando pra ver. Tanto é que até parei de escrever. E aí, uma outra coisa que você tem que fazer quando você se tornar um coach, você tem que ter um Instagram organizado. Quando você tem um Instagram organizado, você consegue passar uma informação com mais clareza para as pessoas. Então, cara, você vai se tornar um coach de hitbox. Você tem que entender que você tem que começar a fazer o que você não faz. E às vezes o que você não faz é começar a mostrar você treinando para as pessoas no seu Instagram, começar a mostrar você treinando nas redes sociais. E aí você tem que começar a se tornar um expert nisso. Agora, você precisa ter um método, não é só postar um conteúdo. Não é só chegar e postar qualquer coisa, né? Não, você tem que ter um método certo. Então você já vai entendendo, professor, que é o que eu tô sempre falando aqui, tô sempre batendo na mesma tecla. O método, ele é metade do caminho para você receber 10 vezes mais. E aí você segue a rota, que é a outra metade do caminho. Então, cara, na sala de musculação isso não é possível, porque a hora-aula é baixa. Como personal isso não é possível, você vai trabalhar muito e você está vendendo sua hora, então você não vai atingir o que eu quero que você atinja. Na dança você não vai conseguir, porque uma das coisas que fideliza o seu aluno a você são os resultados que você entrega para ele. Então quanto mais resultado você entregar, mais o aluno vai ser fiel a você. Como funcionar? É possível receber 10 vezes mais? Não é possível, você depende de equipamento. Tem um número X de pessoas que vai suportar na sua sala, tem um limite. Eu vi hoje uma sala de um professor dando aula de funcional. Cara, o bicho, ele numa quadra assim, gigante, a quadra com 20 alunos. Numa quadra, porque tinha equipamento, então você não vai atender. Você tem que entender que, caramba, numa quadra, num local aberto, você consegue atender 200 alunos, 100 alunos dando aula de hitbox. E com outros métodos você não consegue. Jump, por que, Raika, que eu não consigo escalar com jump? Tem os trampolins, tem que ficar carregando trampolim. Se você coloca os trampolins na sala, tem limite de trampolim por espaço. Só um trampolim vai ocupar espaço de 2 alunos seus. Step, tem equipamento, tem o próprio step. Raika, eu trabalho com natação, hora-aula é baixa. Raika, eu trabalho no crossfit. Cara, é bolsa de estagiário no crossfit para você trabalhar. Então, cara, você tem que entender que tem que ter um método. Depois que você tem um método, você precisa de um passo a passo. Então, se você ainda não começou a gravar os vídeos, comece. Siga o GPS passo a passo.